Começa agora o BTcast. Teologia é nosso esporte. Muito bem, começa mais um BTcast, o de número 537. E isso com essa voz de taquara rachada depois de uma gripe e sem voz, mas eu vou dar tudo que eu posso aqui nesse episódio porque eu amo vocês. Adrian, brincadeira. Gente, aqui é o Rodrigo Bibo e há um sentido nessa vida? Eita! Aqui é o Aender Borba, prazer estar aqui contigo de novo. E a pergunta é: o sentido da vida está dentro ou fora da vida? Eu sou o Eric, sou psicólogo, muito feliz de estar aqui com vocês. Vamos aqui pensar juntos sobre se também o sentido da vida está dentro de nós ou fora de nós. O que é que a logoterapia e a psicoterapia do sentido da vida fala sobre isso? Muito bem, estamos aqui com dois psicoterapeutas, psicólogos. Aliás, a diferença entre psicoterapeuta e psicólogos não é a mesma coisa, né? Existe uma diferença formativa, né? Em termos de psicologia, a gente fala de um profissional formado em psicologia. Psicoterapeuta, normalmente é um terapeuta com alguma formação em uma teoria psicológica. Então, necessariamente ele não precisa de uma graduação, especialmente. E nem vou entrar nessa treta que agora já até tô ligado, e é isso. Gente, estamos aqui então com dois psicólogos formados que pagam a carteirinha, fizeram 4 anos de faculdade. Ai, meu Deus do céu, para falar de um tema muito legal que é o sentido da vida, só que a partir de Viktor Frankl. Sim, um homem que passou por muita coisa nessa vida e desenvolveu esse método, essa abordagem chamada de logoterapia. E sim, tem aí umas pontes com a teologia e por isso que a gente está fazendo este podcast. E o Aender e o Eric vão nos ajudar a entender um pouquinho mais sobre Viktor Frankl e o sentido da vida. Mas antes, é claro, ouça os recados paroquiais, porque os recados paroquiais são o sentido deste podcast existir. Você que pula os recados paroquiais, você não nos ama. Você só quer nos consumir. E se você nos ama, você ouve os recados paroquiais e você presta atenção e, se possível, nos ajuda ainda a continuar fazendo esse ministério. Beleza? Vamos então para os recados paroquiais. Daqui a pouco a gente volta com o sentido da vida em Viktor Frankl. Recado paroquial de 2024, meus amigos, minhas amigas, ouvintes deste podcast que existe desde 2011. Nós teremos o primeiro BTD, dia 9 de março em São Paulo, na ICC. Ó, gente, quase todo ano a gente faz, aliás, todo ano a gente faz BTD lá na ICC, só no tempo de pandemia que não teve, igreja pastoreada pelo meu amigo Cuca e a Simone. Galera, é um BTD muito acolhedor, 120 pessoas, sempre lota, e é muito gostoso. Esse ano é muito especial, porque Alexandre Melhoranza estará no Brasil, senhoras e senhores. Alexandre Melhoranza, nosso querido Milho, vai estar com a gente neste BTD, dia 9 de março de 2024. O tema, Fábrica de Ídolos, ou seja, vamos tratar do tema da idolatria. Palestrantes, Alexandre Melhoranza, Rodrigo Bibo e Cacau Marques. Participação especial, Alexander Steinheffer e Vitor Fontana. Olha só, gente, que BTD incrível. Ó, e a turma da ICC, a Igreja Cristã Conselheira, faz um coffee break sensacional. E olha só, deixa eu te dizer, nós não teremos o nosso BTD tradicional esse ano. Aquele que acontece lá em setembro e tal. A gente não vai ter esse BTD. Por quê? Porque a gente vai ter 5 BTDs esse ano. A gente vai ter 2 BTDs em São Paulo, esse agora dia 9 de março, e em breve eu anuncio o outro e a data. A gente vai ter 2 BTDs no Rio de Janeiro. Sim, irmãos e irmãs, 2 BTDs também no Rio de Janeiro. Em breve passarei as datas e link para a inscrição, tá bom? E a gente vai ter um BTD em Londres. Atenção você das Europas. Dia 13 de julho estaremos em Londres. Em breve também link para a inscrição. André Heinck, Alexandre Melhoranza, Alexander Steinheffer, Vitor Fontana e Cacau Marques estaremos num BTD em Londres. Antes que você diga, poxa, faz um BTD aqui, faz um BTD acolá, Gente,
esses BTDs que eu estou falando pra vocês são igrejas que estão financiando o rolê, tá bom? Então, assim, pra ter um BTD, alguém precisa pagar as contas. Então, as igrejas assumem o risco, né, de pagar, obviamente que é cobrado uma taxa, geralmente a coisa se paga. Então, assim, mas alguém precisa assumir essa bronca caso a coisa não se pague. E, enfim, tem irmãos queridos lá em Londres que vão propiciar esse BTD para a turma da Europa que quer um encontro bíblico. Vai ser um dia inteiro, um sábado inteiro em Londres, que vai ser incrível. Enfim, em breve teremos links, datas para você se inscrever aí nesses BTDs. BTD em São Paulo vai ter agora dia 9 de março. Esse já tem link, já garanta. Acabei de dizer que vai estar muito especial, então já garante esse BTD aí dia 9 de março em São Paulo, tá bom? Em maio teremos um em São Paulo e um no Rio de Janeiro. Em julho teremos o BTD em Londres e em outubro teremos o outro BTD no Rio de Janeiro. Beleza? É isso. Espero vocês em um desses BTDs. Ó, mas posso falar aqui? Esse de março vai ser sensacional, porque vai ter o encontro do Alexandre Melhoranza com a turma do Bibotalk. Galera, o Milho tá com a gente praticamente desde o começo e a gente nunca se encontrou presencialmente. Então vai ser muito legal esse BTD, porque vai estar eu, o Milho, o Alex, né? Ou seja, essa galera tá muito lá no começo do Bibotalk. Então, assim, ó, só vem nesse de março. E vai ser um tema legal, o tema da idolatria, enfim. Vai ser um bate-papo legal, um coffee break sensacional. Garanto, tá? Esse coffee break eu garanto. Eu sei que o coffee break do ano passado deu errado, enfim, né? Não quero nem falar sobre isso. E é aquela coisa, né? O serviço que a gente contratou não foi o que foi apresentado. E aí deu ruim. Foi uma reclamação justa. Com razão, reclamou com razão, tá? Esse vai tá bom aí, dia 9 de março, tá bom? Vem. E aí, tá baratinho, tá um preço bem legal. O link tá aqui na descrição deste BTcast 537 em bibotalk.com e também no YouTube, beleza? No Spotify e demais plataformas a gente não consegue colocar link. Beijo! É isso, fica com esse episódio aí que tá sensacional. Muito bem, antes da gente começar, Eric, se apresenta um pouquinho para nossa audiência aí, você já falou que é psicólogo e tal, mas como você é novo aqui no BTcast, é amigo do Aender, se é amigo do Aender é meu amigo, mas se apresenta um pouquinho para nós aí, por gentileza. Maravilha, então, Bibo. Bom, eu sou Eric, sou psicólogo, né, de formação, também tenho uma especialização em logoterapia e análise existencial e trabalho com psicoterapia já há alguns anos, atendendo pessoas, principalmente jovens adultos, pessoas que estão buscando lidar com algumas questões em termos de saúde mental. Além disso, eu sou principalmente cristão. Além de psicólogo, eu sou cristão em tempo integral, como eu já ouvi algumas vezes, e estou sempre pensando na psicologia articulada com o cristianismo, os limites e oportunidades disso, e é um pouco disso que eu faço hoje em dia. Muito bom. E é de Recife, né? Tá morando em Recife, então, poxa, que cidade incrível. Sou de Recife. Sabe que eu quase fui morar em Recife, né, Eric? Quase fui trabalhar na Ponte, igreja que amo, mas aprove a Deus e a minha sogra eu permanecer aqui em Joinville. Eu vou explicar essa história, senão o pessoal vai achar que eu não gosto da minha sogra, né? Não é por amar a minha sogra e ver a relação dela com a minha esposa, com os meus filhos, que não, vamos ficar mais um tempo aqui. Porque senão eu teria que carregar a sogra, daí também já... Aí é um pouco demais, né, galera? Aí é um pouco demais. Mas vamos lá. Aender e Eric, Viktor Frankl e o sentido da vida. Inclusive, eu conheci o Viktor porque, como eu acompanho as editoras cristãs, e a Sinodal é uma editora que eu consumi por muito tempo, até por conta da minha formação luterana, eu conheci o Viktor Frankl lá, né? Acho que o livro é O Sentido da Vida, se não me falha a memória. Bem, faz tempo que eu não lido com essa editora também, mas eu conheci o Viktor Frankl lá. E aí, conversando com alguns amigos e tal, percebi que ele não era um teólogo, por assim dizer, né? Ainda que somos todos teólogos, como diz o Sproul, mas o Viktor Frankl não tem uma formação, né? Até onde eu sei, de teologia. A parada dele é mais psicologia, psicoterapia e tal. E ele, inclusive, né, tinha criado um método aí, uma terceira escola de Viena. Vocês vão explicar pra nós aí, então, quem que é Viktor Frankl e vamos caminhar aí por que ele se torna um nome importante quando o assunto é a busca pelo sentido da vida. Vou começar porque o Eric é especialista aí, né? E aí ele vai que saca tudo. Olha aí, inclusive o Eric tá aqui a convite do Aender, né? Cara, vou chamar um cara aqui. É porque isso que é legal do network, né? A gente tem que conhecer um cara que conhece um cara, entendeu? É tipo aquele Homem-Formiga. Eu conheci um cara que conhece um cara. Por exemplo, o Nerdcast é um podcast de referência pra mim, enfim, sempre fui muito fã e tal do trabalho
trabalho deles. E quando eu tive a chance de participar de um Nerdcast, era de um assunto que o Alex, que é integrante do Bibotalk, manja mais do que eu. Então eu cheguei assim, pra quem me convidou pro Nerdcast: olha, eu conheço um cara, então pode... Só que eu não tive a sorte do Ender, né? Que daí só o Alex participou do Nerdcast, eu fiquei de fora. Mas enfim, vai lá, Ender, manda pra nós aí quem que é Viktor Frankl. Legal, Bibo. Deixa eu contar minha experiência com o Frankl, né? Porque eu já tinha lido alguns textos, inclusive esse livro que você citou, né? A experiência dele no campo de concentração, que se tornou um best-seller, já está traduzido aí em diversas línguas, mas em 2018 eu tive um contato com um professor que se tornou um amigo até hoje, né? Lá na PUC de São Paulo, eles fizeram um evento e o título era O Sentido da Vida e o Judaísmo, de Viktor Frankl. Eu falei, cara, eu preciso ir lá em São Paulo ouvir esse negócio. Caraca, legal. E a partir daquela palestra, eles criaram um grupo de estudos, né, lá na PUC mesmo, que depois se tornou um grupo que já está aí há quase 4 anos, né? Teve uma paradinha lá na pandemia, aquela coisa toda, e a gente tem trabalhado com o Frankl, né? Eu, ao contrário do Eric, eu não me considero um logoterapeuta, mas eu tenho pesquisado o Frankl nesses últimos 5 anos aí, pelo menos, e trabalhado bastante com a teoria dele, né? É muito interessante, Bia, porque o Frankl, e uma das coisas que eu mais gosto, assim, quando as pessoas começam a estudar o Frankl, é a sua própria biografia, né? Tem um termo que ele traz, eu até apresentei um trabalho lá no nosso grupo sobre esse tema, que ele chama de experimentum crucis, né? Que na verdade não é o sofrimento que ele passou lá dentro do campo de concentração. É a ideia de que aquela experiência legitima a sua teoria, né? Porque Frankl é um psiquiatra, né, vienense. Ele, no início da sua carreira, ele frequentou os círculos, né, foi amigo pessoal de Freud, né, de vários nomes assim, conhecidíssimos na psicologia, mas principalmente o Freud. Trocou cartas, né? Aliás, uma parada que eu acho interessante quando envolve Freud, eu não sei nada de Freud, né? Só sei que ele trocava muitas cartas. Então tem cartas de Freud com Pfizer, aquele pastor luterano, né? Pfizer. Inclusive a Ultimato tem essas cartas publicadas. Isso. Cartas de Freud agora com o Frankl, né? Inclusive, a reconstrução da biografia e do pensamento dessa galera deve muito a essas cartas, né? Sim. Por exemplo, o próprio Tolkien, né? Você quer saber a teologia de Tolkien? Não vai para os seus livros, vai para suas cartas e tal. Eu acho que é Tolkien, não sei qual que é o escritor aí. O próprio Lewis, né? Tem muito da teologia do Lewis e dos seus pecados também, que estão nas suas cartas e tal, né? É muito louco esse negócio de carta, cara. É legal, cara. E o Frankl, assim, é interessante que, apesar dele divergir, isso é um dado interessante que eu sempre me questiono, né? Ele divergia das ideias do Freud, mas ele frequentou o ciclo psicanalítico, né, Eric? Uhum. Até o final da vida, né? Ele estava apresentando uma nova proposta teórica, e a gente vai falar de alguns conceitos aqui, mas ele traz ele tem essa característica de abertura, né? Frankl também é um judeu. Acho que é importante a gente dizer isso, porque muito do que a gente ouve, né, inclusive psicólogos cristãos encontram uma certa afinidade com as teorias franklianas, e eu acho que um dos fatos assim, que mais chama a atenção é porque a cosmovisão dele, a gente pode dizer assim, ela tem alguns links muito interessantes que ele traz do judaísmo, né? E eu acho que é por isso que a gente consegue fazer links muito fortes, assim, né, com aspectos do cristianismo. Frankl vai falar de valores, né? Vai falar de muita autotranscendência, né, Eric? Eu sei que é um conceito que o Eric gosta muito. Fala dele aí muitas vezes, né? Então, a gente tem pontes, assim, muito legais para pensar, mas a gente tem que lembrar que o Frankl não é um cristão, né, Eric? Ele é um judeu, tem elementos muito importantes assim para construir sua teoria, principalmente essa ideia do nous, né? Essa ideia do espírito. Eu acho que a gente podia começar falando por aqui, né, Eric? Ô Eric, eu vou chamar o Eric aqui, mas eu acho legal, porque assim, a gente já falou várias coisas muito importantes aqui, já tem muitas pontas que a gente pode puxar da fala do Ender. Eric, vamos localizar o Viktor? Porque a gente já falou de Segunda Guerra Mundial. Que ele enfrentou os horrores da Segunda Guerra Mundial. Ok, como que ele enfrentou? Mas peraí, com que idade que ele enfrentou? Ele passou também, ele experimentou os horrores da Primeira Guerra Mundial? Vamos localizar um pouco o Viktor aí pra galera entender quem é esse brother e enfim, né, até como é que isso influenciou o pensamento dele. Perfeito. O Frankl, ele foi, de fato, contemporâneo do Freud, né, como o Ender colocou, e o Freud, na época do próprio Frankl ali,
A gente está falando ali década de 20, 30, que foi exatamente esse período, inclusive, que o Freud publicou os primeiros trabalhos dele, que, por exemplo, a interpretação dos sonhos é um dos trabalhos mais conhecidos do Freud. E o Frankl trocava cartas com o Freud desde o ensino médio. Inclusive, o próprio Freud sempre respondeu o Frankl prontamente. Isso é muito interessante. Nunca deixou de responder. O Frankl, então, viveu esse período de guerra e um período de crise institucional e política muito forte. O que significava dizer que ali, né, toda a Europa, ele era austríaco, mas toda a Europa vivia um estado de crise alarmante em termos institucionais. Por conta da Primeira Guerra Mundial, Exatamente, certo? Perfeito. A derrocada política, a derrocada de alguns valores tradicionais era o berço, digamos assim, civilizacional que o Frankl vivia. Inclusive, isso está no Em Busca de Sentido, esse período, né, que data um pouquinho dessas dificuldades que ele viveu antes de entrar no campo de concentração. Muitas pessoas acham, Bibo, eu ainda também acho que já deve ter notado isso, de que a logoterapia, que foi a teoria que o Frankl cunhou, depois de, inclusive, de mais de 10 anos de palestras, porque o Frankl palestrou em muitos lugares antes de cunhar esse termo logoterapia, a logoterapia não apareceu necessariamente enquanto uma teoria ou uma abordagem de oposição aos outros psicólogos da época do Frankl. O Frankl, desde o seu início de formação, desde criança e adolescente, passou por um período de muitas questões internas e existenciais muito profundas. Por exemplo, aos 13 anos, o Frankl não entendia muito bem a questão da morte, o problema do morrer. E essa foi uma das primeiras perguntas que, inclusive, o Frankl fez à sua professora na escola. Como é que poderia, então, ser a vida tão valiosa se ao final dela nós morremos? Essa era a pergunta assim, que o Frankl fazia aos 13 anos de idade. Isso ainda sem entrar na faculdade de medicina, que inclusive o pai dele chegou a estudar medicina, mas depois abandonou o curso, mas já fazendo essas questões. Então, o pano de fundo do Frankl sempre teve um pouco de religião, sempre teve um pouco de saúde mental e sempre teve um pouco de esportes. Uma curiosidade do Frankl é que ele era apaixonado por alpinismo, né? E foi assim até muito próximo dos 70 anos. Então, é um pouco nesse cenário assim, que o Frankl se desenvolveu. O Frankl tinha muito conhecimento, inclusive, do Antigo Testamento, do Pentateuco, cita muito as escrituras nas suas obras, os Salmos, os próprios profetas menores e maiores. O Frankl cita esses autores, às vezes sim, enquanto uma analogia, enquanto uma metáfora, mas em muitos momentos também para basear um pouco de alguns pensamentos que ele trazia. Vamos lá, eu quero só abrir um parênteses aqui nessa tua fala, Eric. Antes da gente conceituar a logoterapia, calma, pessoal, a gente vai conceituar tudo, vai ficar tudo bonitinho. A gente só vai no flow da conversa aqui. Mas tu falou então que ele cita as escrituras. Mas como é que isso era visto dentro do ambiente acadêmico? Porque Freud também tem um background religioso, mas que não trabalha com esse background, né, em última análise, ou até rompe, enfim. E o Frankl, então, ele não tem um rompimento muito claro, porque se ele está citando, é porque ainda tem uma consideração e tal. E se cita de forma positiva, e até para embasar alguma das suas teses, como é que isso era visto dentro da academia? Porque o Frankl era um cara que estava na academia, né, a ideia de a terceira escola de Viena e tal. Como é que é esse envolvimento, então, de psicologia, psicoterapia, as escrituras? Como é que isso foi recebido, foi aceito? A gente tem alguma coisa sobre isso? Sim. O Frankl era um homem religioso, e eu acredito que esse é um primeiro bom pressuposto para a gente partir. O que significava dizer que o Frankl frequentava, por exemplo, e praticava as preces, né? Então ele tinha uma cultura religiosa diária em termos de leitura, em termos de formação em casa mesmo. Então isso fez com que, desde sempre, o Frankl tivesse um interesse, né, pela literatura, por exemplo, hebraica. O Frankl cita muito, né, esse tipo de literatura. Quando você pensa, Bibo, as escolas em psicoterapia no período ali do Frankl, você tem o Freud, você tem as escolas de natureza mais comportamentais. Essas escolas, elas não tinham muito apreço pela religião. Por que razão? A religião naquele tempo, o modo como as pessoas expressavam uma fé religiosa naquele tempo, era um modo muitas vezes adoecedor. E isso é bem verdade, a gente precisa dizer isso. Religião ou fé religiosa, como a gente queira pensar, ela também pode adoecer as pessoas no modo como ela se expressa. E na religiosidade aparecida ali nos tempos
tempos do Freud, desse pessoal na década de 30, trazia um pouco desse intenso sentimento de culpa muito forte, psicológica, que fez com que, inclusive, o Freud se preocupasse com isso, em termos do como isso faz surgir a neurose, e acabou rechaçando, por causa disso, a religião enquanto um sintoma coletivo. Então é daí que vem os textos do Freud como a religião enquanto um futuro de uma ilusão, a religião enquanto uma neurose coletiva, e as outras escolas também preferiam evitar esse contato com o aspecto religioso. Então sempre se buscou uma neutralidade desse profissional, né, que está ali à frente do cuidado da alma, por assim dizer. O Frank, por ser sempre religioso, desde sempre, entendia que não tinha como a gente fazer essa divisão, porque o psicólogo que entra para cuidar do seu paciente, ele entra ainda assim como um homem religioso, ele vai permanecer assim. Então, isso fez com que se facilitasse o modo como ele entendia, não só a psicologia, mas entendesse também que a nossa saúde mental tem tudo a ver com a nossa fé. Caraca. Inclusive, lendo um artigo que o Aender me mandou, eu vi ali aquela expressão que eu já usei, né, várias vezes, tal. Não sei se isso foi criada com ele ou se ele já tá bebendo de alguém, mas essa ideia do ser humano integral, né, biopsicossocial, espiritual e tal. Achei muito legal eu vou usar aqui a palavra integralidade do ser humano e que considera a fé. Poxa, imagina então o choque que isso deve ter sido, né, pra galera mais acadêmica, enfim. Eu acho que para aquele momento histórico, Bibo, a gente precisa lembrar que o Eric citou bem, né? O Freud, apesar de lidar com questões hermenêuticas, ele tenta fazer isso do ponto de vista mecanicista, né? Muito materialista. Eu acho que essa é uma boa característica, assim, para a gente destacar no Frankl, porque essa questão do homem biopsicossocial, né? Na verdade, o Frankl está propondo aqui uma nova antropologia, né? Tem questões psicossociais e biológicas, mas o Frankl acrescenta nesse sentido aí a questão do homem espiritual, né? Que tem a ver com os valores. Assim, desculpa te cortar, Ender. Nova entre aspas, né? Porque a antropologia bíblica é assim já, né? Então, na verdade, ele traz para o meio acadêmico uma antropologia teológica, que considera essa integralidade do ser humano, biopsico, social e espiritual, né? A espiritualidade, a antropologia bíblica, o ser humano é indivisível até em última análise, né? Tanto que você tem vários termos que aponta para a garganta, aponta para a alma, aponta para o espírito, aponta para o corpo, mas são todos termos interligados que querem falar de um único ser, né? Ou seja, o ser humano. Mas, cara, que legal que ele traz essa antropologia teológica pra arena acadêmica, né? Sensacional, que corajoso, na verdade, né? Acho que um outro comentário a isso, só para completar, é que o Frankl também bebeu muito do Tomás de Aquino, né? Das filosofias, dessa natureza. Então, o Aquino tem um termo interessante chamado unitas multiplex, né? Que significa uma unidade na multiplicidade. E é daí, inclusive, que o Frankl tira essa visão de homem para entender que sim, o homem é um ser biológico, e o Frankl não tinha como negar isso pela sua formação médica, né? Trabalhou em hospitais de neurologia, fez cirurgias. Também, sim, o homem é um ser psicológico ou psicogênico, como ele também trazia. Então, existem mecanismos psicológicos em nós, sim. Na nossa mente existem emoções, pensamentos, percepções, memória. Existem funções atribuídas a isso. E o homem também é um ser social. Só que o Frankl percebia que estava faltando alguma coisa nessa equação aí. E estava faltando não só uma dimensão, mas estava faltando uma visão de unidade. Estava faltando exatamente o que você colocou agora. Estava faltando uma percepção mais integrada do homem. Inclusive, isso me lembra um pouco o que alguns teólogos chamam de uma unidade condicional do homem, né? Enquanto o homem, enquanto um ser total, não dividido, fragmentado, como muitas vezes as escolas em psicologia traziam, né? É bem verdade até lembrar que o Freud trazia essa visão mais dividida, né? Id, ego e superego, né? Essas divisões faziam com que o Frankl não compreendesse muito bem, não aceitasse muito bem, na verdade, o modo de ser humano, que ele dizia que era um modo de ser particular. Tá? Eu ia comentar só que até onde eu sei, Eric, eu não sei se você pode confirmar isso, mas Frankl é o primeiro, assim, né, que introduz essa ideia de espiritual numa antropologia dentro da psicologia, né, das teorias psicológicas. É o primeiro, pelo menos que eu me lembro aqui. Né? Existe um mentor do Frankl, que é o Gordon Allport, acho que você deve ter ouvido falar dele, que é um psicólogo da personalidade, que era inclusive americano, e fez o prefácio da primeira edição
do Em Busca de Sentido, que eu acho que é o livro que a gente estava citando no início, né? Muito conhecido. E o Gordon Allport dizia algo muito interessante. De todas as psicologias contemporâneas daquele tempo, a do Frankl com certeza é uma das mais destacadas na nossa história, por revelar as necessidades fundamentais do ser humano. Foi exatamente isso que ele definia e foi ele quem cunhou, por exemplo, o prefácio, né? Então, o Allport, como um psicólogo da personalidade, já entendia que faltava um conceito importante na psicologia, que era o de alma. Ele até dizia isso. A psicologia, nos tempos do Freud, era uma psicologia sem alma, sem espírito, né? Espírito não no sentido puramente religioso aqui, mas no sentido de um ser com uma disposição ontológica para alguma coisa além dele mesmo. O Frank é que começa a cunhar isso na psicoterapia, não é? Gente, vamos então para a teoria do Frankl, para a galera entender um pouco mais. Então a gente percebe ali que ele foi um adolescente, viveu os horrores da guerra, teve que roubar para não morrer de fome, enfim, passou por muitos perrengues, mas também foi estudar e, né, o Freud, inclusive, pelo texto que o Ender me falou, o Freud deu a primeira oportunidade dele publicar alguma coisa mais na área acadêmica e tal, enfim, foram tendo relações. Tem um outro nome que aparece também na biografia do Frankl, é Adler, é isso? Adler. Enfim, também que e o Frank vai deixando um pouquinho o Freud de lá. Quem que é esse Adler? Esse eu não conheço, mas parece que é famoso também. Esses estão rindo? O que é? Ele é odiado ou é muito amado? Ou é tipo bezerro de ouro, melhor não tocar assim? Franco nunca odiou ninguém, né? Isso é bom dizer, né? É boa. Eu me expressei muito mal, tá certo. É que eu digo assim que ele rompeu um pouquinho com o Freud, daí ficou muito nessa vibe do Adler, e depois ele rompe também com o Adler, e, né, e aí, tipo, vai caminhando um pouquinho sozinho, mas o que eu achei legal é que num trabalho que o Frankl faz lá na Áustria, é isso? Que a galera tava se matando demais lá, muitos jovens cometendo suicídio, e esse pessoal atendia, né, nessa casa de recuperação, vou usar essa expressão aqui, mas atendia nessa casa de recuperação do Frankl, né, mesmo ele, de alguma forma, teoricamente, tendo rompido com esse pessoal e tal, enfim. Mas quem que foi esse Adler? Eu entendi que ele era alguém importante, mas não sei quem foi. Ele é um psicólogo bem conhecido, né, talvez não é tão usado assim. Ele estaria mais situado aí na psicologia do desenvolvimento, né, Eric? Então, e as ideias que ele traz, né, tem preocupações, assim, de como o ser humano interage as questões do meio social. O Adler é muito conhecido por isso, né? Então, questões, assim, de complexo de inferioridade, essas coisas que, na época, o Freud estava chamando de neurose. E aí, o Frankl aponta, inclusive o principal conceito dele, que é o de sentido da vida, né? O Frankl vai numa vertente um pouco diferente, assim, que a falta de sentido, né? O vazio existencial, o vácuo existencial, tem algumas pessoas que traduzem assim, elas tinham também, né, elas eram verificáveis nos ambientes sociais, porque o Frankl é um psiquiatra, né? Trabalhou muitos anos com adolescente, né, Eric? Ele prestando, inclusive, serviços, assim, voluntários, né? Adolescente, nessa época aí, a gente tinha um índice de suicídio entre adolescentes muito alto, né? Então, o Frankl, ele tinha uma preocupação muito grande com as questões sociais, né? Isso está na biografia dele. Um dos encontros dele aí, para essas explicações, né? Que ele está tratando não das neuroses, né, mas aí das noogenias, né, que é o termo que ele vai criar lá, porque ele não desconsidera, né, as questões biológicas, mas ele traz também as questões da existência, né, por que essas pessoas estavam cometendo suicídio, né? Então, os questionamentos do Frankl, a partir das teorias psicológicas que já existiam, tinha muito essa coisa de ouvir as pessoas, né, e perceber quanto elas sofriam mesmo, né? Na verdade, perde o sentido da existência, de realização, né? Então, tô certo, Eric, né? O Eric pode corrigir aí. Corrige aí, Eric, não deixa a gente falar besteira. Não, o Frankl dizia algo que eu gosto muito, Bibo, e acho que o Ender também compartilha disso, de defender algo que eu acho que é importante para qualquer ciência. O Frankl dizia que ele olhava
através do ombro de gigante, ou seja, que ele se apoiava em pessoas ou autores, psicólogos, cientistas que sabiam mais do que ele. Ele sempre partia desse pressuposto. Então, um desses gigantes era um Freud para ele, que era a primeira escola, né, de psicoterapia de Viena, e a segunda escola era a da chamada psicologia individual, que é a do Adler. Foca realmente no que eu ainda disse, assim, de proporcionar àquele paciente, àquelas pessoas, uma superação de um sentimento de inferioridade. O Adler dizia que toda criança sofre disso. Se a gente for até trazer um exemplo, a gente já deve ter escutado, e até nós mesmos talvez já falamos isso, assim, que a gente quer ser tal coisa quando crescer, não é? E o Adler percebia esse sentimento e dizia, a criança, na verdade, ela acha que ela não é nada. E por isso que ela busca ou deseja ser alguma coisa. Perceba que, se a gente for partir desse princípio que o Adler traz, o ser humano ele já está sempre em busca de alguma coisa. Ele está sempre vislumbrando ser alguém, ter alguém como referência última ao que ele possa se apegar. E não são só adultos que fazem isso, né? Se a gente for pegar essa teoria do Adler, crianças também têm esse sentimento. Então, o Frankl, ele foi também membro dessa abordagem, né, da psicologia individual, mas o Adler expulsou o Frankl da escola. Eita. Ele diz isso, né, assim, com muito pesar e tal, mas ele foi expulso pelo Adler, exatamente por divergências, porque isso acontecia muito, né? O Freud e o Jung também tiveram um atrito, o Adler e o Frankl, que é bem importante lembrar, Bibo, que a clínica da psicoterapia estava nascendo naqueles primeiras décadas do século passado. Então havia muitos conflitos de interesses, muitos debates acadêmicos. Então, bom, em alguns momentos alguns estavam juntos, né, por terem convergências filosóficas, psicológicas, mas o Frankl, à medida que crescia, se desenvolvia, principalmente por conta dos atendimentos que ele fazia, ele percebia que não era inferioridade o problema do homem, né? Ele falava de uma falta abismal de um sentido para se viver. Era isso que ele dizia. Caraca, falta abismal. Então, foi a partir então dessa percepção que ele desenvolve a logoterapia. O que significa logoterapia? Tipo, logo, já vem logos, né? Que o teólogo já puxa logos, né? O que ele quer dizer então com essa logoterapia e onde entra essa busca pelo sentido e por que o sentido da vida passa a ser então essa chave hermenêutica, por assim dizer, ou seja, essa propulsão, esse ponto de partida ou leme que guia a psicoterapia do Frankl. É bem verdade o que o Weiner disse sobre os atendimentos, né, que o Frankl fazia a jovens universitários. O principal público que o Frankl atendeu durante boa parte da sua formação enquanto médico foram diplomatas ou militares, por conta do período de guerra. Por exemplo, o Freud também teve muitos pacientes militares pós-guerra que sofriam, por exemplo, de memórias do que viveram na guerra. Isso depois ficou chamado como um estresse pós-traumático, né? Que é exatamente essa revivescência do evento que eu experimentei lá no passado. O Frankl também teve os seus pacientes. E quais eram os pacientes do Frankl? Eram jovens, na sua grande maioria universitários, que frequentavam os centros de aconselhamento juvenil em Viena. E o Frankl recebia esses jovens, escutava esses jovens, e muitos deles falavam de um desejo de tirar a própria vida. Então, o índice de suicídio na Europa era muito alto, muito alto. Inclusive, isso faz com que a gente olhe para aquele tempo e sofra junto, né? Ainda hoje, porque não ficou algo só para aquele tempo. A gente percebe que o suicídio ou qualquer coisa relacionada à nossa própria vida, à nossa própria liberdade, é o que gera muito sofrimento nas pessoas, tanto para quem vive quanto para familiares e amigos. E o Frankl percebeu que uma das principais causas para esses jovens tirarem a própria vida é porque eles, por incrível que pareça, eles eram empregados. Olha que interessante isso. Eles eram empregados. Eles desfrutavam de todas as necessidades básicas. Por exemplo, eles tinham boa alimentação, eles tinham trabalho, eles tinham família. Mas mesmo assim, eles sofriam. E não só sofriam, como eles diziam que não tinham prazer algum em viver. E isso fez com que o Frankl questionasse a teoria do Freud. Foi daí que começaram as perguntas, porque o Freud dizia que as pessoas, né, o sujeito humano, ele é um ser voltado ao prazer. E o Frankl dizia que esses jovens tinham prazer. Caraca. Aí o Adler dizia que os jovens sofriam de um sentimento de inferioridade, e esse sentimento de inferioridade tinha a ver com o que eles ainda não tinham conseguido alcançar na vida. E o Frankl dizia, mas eles são empregados, eles trabalham,
eles já se tornaram alguma coisa. Por que então eles sofrem? E aí o Frank só tinha uma resposta. Bom, tá faltando o propósito pelo qual eles existem. Eles não localizam isso. E o Frank percebia que isso aparecia muito no dia livre dos jovens, que inclusive é o que muitas vezes acontece conosco. Quando chega o domingo, para os cristãos talvez não, né? Porque o domingo é um dia muito feliz para nós. Mas para algumas pessoas, o dia livre é um dia muito sofrido, assim, ansioso. Não sei se o ainda já atendeu pacientes assim, que chegam e dizem, né, ainda, poxa, no final de semana eu senti tanta ansiedade, eu fiquei tão angustiado. E aí a gente pergunta, né, mas o que aconteceu? Isso não aconteceu nada, é porque eu não tinha nada para fazer. O Frank dizia que esse sentimento que as pessoas tinham era de tédio, ou seja, o tédio revelava o vazio das pessoas. E foi daí que ele começou a perceber que o vazio não era de prazer e o vazio não era de superação, mas era um vazio de sentido. Caraca. Foi daí que ele começou a cunhar o termo de logoterapia. A palavra logos realmente ela tem declinações no próprio grego, né? E uma delas é a palavra sentido, né? Sentido ou significado, né? Então foi daí que o Frank trouxe essa ideia de logoterapia como terapia do sentido de vida, né? Então ela nasceu dos atendimentos, né? Nasceu do recebimento desses jovens que ele teve lá nos centros de aconselhamento por muitos anos, inclusive, e até se utilizou desses atendimentos, inclusive basear muitas das suas teorizações, primeiros escritos e etc. Só quero complementar, Bibo, porque em vários contextos, né, Érica, assim, no Brasil a gente vai encontrar também logoterapia como sinônimo de análise existencial, né? À medida que a teoria foi tomando corpo, né, e percebeu-se mesmo por causa dessa questão da palavra logos, né, que tem vários sentidos lá no grego. A ideia frankliana é de uma teoria que não seja reducionista. Eu acho que isso é importante em dizer, né? Ele está sempre, o sentido para ele, né, está sempre em busca de uma compreensão mais ampla do ser humano. Então, a gente vai achar também esse nome aqui no Brasil, né, até nos livros dele, né, Érica, assim, muitos livros trazem, né, logoterapia e análise existencial como sinônimos, né, não são coisas distintas, assim, é porque a teoria foi crescendo, né, tomando corpo de teoria, tanto é que se tornou uma força, né, em psicoterapia, né, hoje está divulgado em vários países, né, e no Brasil tem chegado com essa potência, assim, principalmente na clínica psicológica, né. Só queria fazer esse adendo aqui, porque esse nome também as pessoas podem encontrar, né? Logoterapia ou análise existencial, nós estamos tratando da mesma coisa, assim. Legal. Tu falou no começo, Ender, que a experiência que o Frankl tem no campo de concentração só confirmou essa teoria. Então, ele desenvolve a logoterapia ao longo dos seus atendimentos, e aí nós temos a Segunda Guerra Mundial, e ele, por ser judeu, conta um pouco pra nós esse rolê aí, Eric Ender, tipo, ele foi preso, porque ele já era, né, um psicólogo e tal, e como é que foi isso, assim? Aí ele foi preso, graças a Deus, né, não morreu. É meio estranho falar isso, né, porque tem 6 milhões que morreram, mas, gente, entenderam, né? Ele, enfim, poxa, agora eu me senti até mal, mas deixa. Olha como é complicado, né, agradecer a Deus porque ele não morreu, mas tem 6 milhões, enfim. Graças a Deus ele sobreviveu como tantos outros sobreviveram aos horrores, né? E estão aí pra nos contar e nos lembrar a tragédia que foi o Holocausto. Mas e aí, como é que isso confirmou a sua teoria, a sua logoterapia, né? Que esse sentido da vida. E aí eu já quero que vocês respondam também, respondendo essa movimentação na Europa do Holocausto e tal, dos campos de concentração. Parece que ele passou em 4 campos de concentração e tal. Como é que isso fortalece, né? Por que isso fortalece a logoterapia e que sentido da vida é esse? O bacana que o Eric já trouxe aqui, né? Que o Frank não desenvolveu a teoria por causa da experiência no campo de concentração, né? A gente reforça. Isso. Ela reforçou, o campo de concentração reforçou o que ele já tinha teorizado e aplicado já em consultório. Foi o que eu entendi da fala de vocês até aqui. Mas e aí, por que reforça e que sentido que é esse? O livro, né, que é Uma Vida com Sentido, né, Eric? Que acho que a tradução é essa, que é o livro que ele já tinha escrito esse livro, ele levou para dentro do campo de concentração um esboço desse livro, né? E lá dentro do campo de concentração ele perde, né, esse manuscrito, e depois que ele sai, ele passa por essa experiência de 4 campos de concentração. Depois que ele sai, aquela experiência reforça. Isso está narrado nesse livro que a gente está citando, que é o mais famoso, né? Em Busca do Sentido, né? Ele vai demonstrando aspectos da sua teoria num ambiente de
máxima, vamos chamar assim, né, de dificuldade, sofrimento, né? Ele vai narrando o sofrimento das pessoas, né? O Eric trouxe aí uma questão interessante, né? Que os jovens lá tinham certas condições, agora ele tá sendo levado para um lugar de total restrição, né? E eu acho que isso é importante, assim, para confirmar a teoria do Frankl, porque ele tem uma experiência com jovens, né, atendendo essas pessoas com experiências de guerra mesmo, mas depois ele tem uma experiência dentro do campo de concentração, né? Que vai. Uma das frases que mais me tocam nesse livro, né? É quando o Frankl fala assim: se a vida tem sentido, também o sofrimento terá. Caraca. Né? Vê que ele é levado assim, às últimas consequências de achar o sentido da vida, mesmo numa condição em que as coisas ali estão totalmente fora de controle, nesse sentido, né, de que a vida está reduzida a nada, né, Eric? Sim. Um dos livros do que o Frankl publicou, um dos últimos livros que ele publicou, chama-se O que não está escrito nos meus livros. E esse livro... Boa. E lá ele narra, Bibo, basicamente muito do que a gente também está conversando aqui. Ele fala sobre a história de vida dele, os primeiros anos na escola, formação, como ele se tornou médico, o cenário que ele identificou da psiquiatria naquele tempo, e ele também narrou sobre a chegada ao campo de concentração, né? Então, depois que Hitler e toda a crise institucional se instalou, o Frankl, por ser judeu, ele já sabia que tanto ele quanto a família seriam atingidos por isso, né? Então, o Frankl, até aquele período, ele mesmo, a mãe, o próprio pai, e o Frankl estava, vamos chamar assim, no Nordeste a gente chama assim, tá? Se engraçando com uma outra pessoa, né? Que inclusive era uma enfermeira de um hospital de neurologia que ele chegou a trabalhar. E nesse hospital, inclusive, para onde ele foi trabalhar, ele foi exatamente porque só recrutavam médicos judeus. Então já começou a haver um processo de segregação ali, um pouco antes dele ser, né, encaminhado aos campos de concentração. O que acontece é que os pais do Frankl parece que foram primeiro do que ele. Então, o que acontece é que o Frankl, depois de muito tempo, né, percebeu, por exemplo, o falecimento dos pais em condições subhumanas, que é o termo, inclusive, que ele fala. As imagens, as fotos do Holocausto são coisas, assim, deploráveis, né? São muito difíceis. Mas pouco tempo depois o Frankl percebeu e descobriu que na época acredito que a sua esposa, ele já estava casado com ela, que era a Tilly Frankl, também já tinha perdido. Ou seja, a única coisa que restou para o Frankl, Bibo, era a sua obra. Já não tinha mais família, ele já não tinha mais a família que ele estava, inclusive, construindo com a sua esposa. A única coisa que ele tinha era a sua obra. E o ainda disse bem, né? Ele estava escrevendo 2 materiais, um deles, que inclusive já foi publicado, já tem em português, chama-se Psicoterapia e Sentido da Vida, considerado aí a Bíblia da logoterapia, por assim dizer, com todo o manual, né, das teorias, técnicas e etc. E aí, em sequência, o Frankl também foi ao campo de concentração, onde ele primeiro foi para fazer os tratamentos médicos, ele foi com uma função de médico. Inclusive, é bem verdade dizer que muito da vida do Frankl foi preservada por conta da sua ocupação profissional, né? Ele teve essa condição de tratar os doentes lá mesmo, então ele foi, por assim dizer, útil, né? Olha aí. Enquanto esteve lá. E lá mesmo testemunhou muitas condições. Percebeu, inclusive, que não eram apenas os jovens que lidavam com aquele vazio, mas sob as piores condições possíveis, os prisioneiros do campo de concentração questionavam-se pelas mesmas coisas. O que fez com que o Frankl percebesse que não eram jovens universitários apenas, precisavam de propósito. Nem apenas dos prisioneiros que estavam lá e a qualquer momento poderiam agarrar o arame farpado e buscar o suicídio. O Frankl, ele mesmo disse que em muitos momentos ele viveu o vazio. Ou seja, ele é cria da própria abordagem. Eu acredito que isso eleva, inclusive ele diz isso, que isso eleva o testemunho dele. Ele cita Provérbios quando diz isso, né? De que isso o eleva, em alguma maneira, porque ele não só escreveu sobre o que ele estudou, atendeu, mas ele mesmo foi testado pela própria teoria. Então, essa é uma das razões pelas quais o Em Busca de Sentido tem sido colocado tanto, por exemplo, pela Biblioteca de Washington e outros autores, como até hoje um dos grandes livros para se entender a humanidade. Entender, por exemplo, como é que nós vivemos sob condições quase que inesgotáveis, como que ainda assim, no campo de concentração,
havia espaço para religiosidade, arte, humor. São coisas que aparecem enquanto o Frank viveu essa experiência. Galera, o livro que a gente tem falado bastante aqui é Em Busca de Sentido, um psicólogo no campo de concentração. Ele é da editora Sinodal e junto com a Vozes, tá? E eu entrei agora aqui no site da Amazon, e inclusive pelo link do Bibotalk, né? Sempre que for comprar na Amazon, compra pelo link do Bibotalk. Bibo, que link é esse? bibotalk.com/Amazon. Aí você digita aí Em Busca de Sentido, vai aparecer o livro. Ou você clica no link que tá aqui na descrição deste episódio e você cai direto no livro que a gente tem falado aqui, Em Busca de Sentido, um psicólogo no campo de concentração. Então a gente viu aí como isso confirmou a teoria dele. Mas vamos lá, como eu disse, é lançado por uma editora cristã, né? A Sinodal é cristã, a Vozes também tem vários livros cristãos. Qual é a ponte que a gente faz então com a teologia e a psicoterapia, a logoterapia de Viktor Frankl? Quais são as pontes? Eu já vi algumas, né, pela fala de vocês, mas vamos tornar um pouco mais didático agora essas pontes que ele tem com a teologia. No caso, com a teologia judaica, né? Com a teologia do Antigo Testamento. Ou ele dá uma flertada com Jesus também? Como é que é? Não, seria bom, né? Até onde eu sei, não, né, Eric? Seria ótimo. Mas eu vou começar respondendo, porque acho que essa pergunta ela é gigante, assim. Ô Bibo, eu gosto muito dessa ideia, né, de uma percepção integral do ser humano. Pra gente que é psicólogo, isso é muito importante. Partir de uma antropologia que ela tenha uma compreensão maior do ser humano, assim. Esse é um dos motivos de eu gostar bastante da logoterapia. E me lembra aqui também alguma coisa aí do Doiverd, né, que trabalha aquela ideia cosmonômica, assim, da não redutibilidade das coisas, né? Eu encontro nisso uma ponte muito forte, assim, principalmente para os psicólogos aí que estão nos ouvindo, né? Eu acho que é importante a gente mencionar os terapeutas, os conselheiros, porque uma visão antropológica mais abrangente, ela ajuda e muito, assim, a gente fazer pontes com a nossa fé. Por exemplo, a questão que o Frankl introduz a gente tá chamando de espiritualidade aqui, uma questão de valores, né? Essa para mim é uma porta aberta, né? Principalmente para quem quer fazer psicologia e poder introduzir elementos relacionados aos valores humanos, né? A questão do valor é uma incidência, a questão da moralidade, né, Eric? É uma dimensão humana que não pode ser desconsiderada. Eu entendo que o Frankl, quando traz essas questões de valores, né, ele está trazendo também uma porta aberta para que a gente possa introduzir certos tipos de valores, né? Isso aqui faz uma diferença danada para um psicólogo cristão, né, Eric? Porque ele vai partir de uma cosmovisão e isso faz com que ele não tenha que ser neutro na hora de fazer os seus atendimentos, né? Na hora de colocar questões dos valores cristãos, não impor valores, obviamente, mas pensar a realidade, a vida, o mundo a partir dos valores que ele professa, né? Eu acho que isso é uma porta maravilhosa, assim, principalmente para o psicólogo cristão que quer encontrar não só uma teoria, mas formas de trabalhar né, no seu consultório ali o ser humano de forma ampla, de forma integral. Eu vejo essa uma porta, assim, de entrada muito grande, né, para a gente usar o Frankl, inclusive, como uma teoria que tem boas pontes aí para a gente trabalhar questões de valores. Inclusive, né, Eric, o Bibo já citou aqui um pouquinho de a Sinodal, né, é uma editora cristã. Os primeiros textos traduzidos também do Frankl, né, principalmente na Itália, eu fiquei sabendo disso através do professor, são autores cristãos que tiveram interesse por traduzir os textos franklianos, justamente por encontrar essas pontes com a teologia católica, né, com outras abordagens assim, né? Então eu acho que esse seria um primeiro ponto, principalmente para quem trabalha na área de psicoterapia, pensar que vale a pena muito estudar o Frankl, entender, porque ele tem uma dimensão que ela é desconsiderada pela maioria das teorias e isso é pra gente, né, Eric, uma coisa importante, trabalhar a dimensão da espiritualidade, né, a partir de certos vieses, né, que a gente pode pensar e não ser neutro, né, na hora que a gente traz valores cristãos ali para serem debatidos, né, na clínica ou no campo científico também. Sim, eu creio que é muito sempre importante a gente pensar toda a relação que nós fazemos com o cristianismo, com a teologia cristã, ela precisa ser muito séria, né? Cuidadosa, prudente,
e zelosa. Porque quando nós falamos do evangelho em si, nós não estamos falando de uma teoria. Não é? E eu acredito que essa já é um grande ponto de partida muito importante para a gente ter. O Frank já está falando de uma teoria, e o que significa dizer que ele estava tentando testar essa teoria em termos de um atendimento, de um fornecimento de ajuda aos pacientes. Eu acredito que, como eu ainda disse, a contribuição do Frank é perceber que tanto o homem psicólogo é religioso, quanto o homem comum também é. Independente de como essa religiosidade aparece, ela deve ser recebida pelo terapeuta. Por que isso é importante? Documenta-se, Bibo, em outros teóricos da psicologia, como a gente falava, uma evitação do fenômeno religioso, né? Assim, a psicologia no século passado, pelas vias de Freud e outros autores, não tinha algum interesse em estudar ou recepcionar a religiosidade nesse sentido. Um outro autor que, além do Frank, criou também esse interesse era o Jung, mas o Frank discordava do Jung, porque o Jung via a religiosidade muito mais em termos místicos, né? Ou seja, em termos pragmáticos, como se nós tivéssemos apenas imagens de religião, imagens de Deus, imagens e símbolos e significados assim implícitos sobre religião. O Frank dizia que a religiosidade não é apenas uma imagem que nós temos na nossa mente, uma imagem mental. A religiosidade faz parte de quem nós somos. E nós ainda poderíamos dizer mais. A religiosidade, ou muito mais, a religião, não é simplesmente um dogma, não é simplesmente uma crença, que é inclusive como a psicologia define para poder estudá-la. A religião é aquilo que nós somos. Isso tem a ver com as nossas escolhas mais fundamentais. A nossa fé religiosa tem a ver com o modo como nós amamos, o modo como nós trabalhamos, o modo como nós nos devotamos a um Deus ou a qualquer outra coisa. Eu acredito que o Schaeffer, por exemplo, foi um autor de um tempo muito parecido com o Frank, né? No século passado, o Schaeffer escreveu muitos livros, né? O Deus que intervém, o Deus que se revela, verdadeira espiritualidade. E o Schaeffer cita o Frank, inclusive, em alguns desses materiais. É legal isso, porque parece que eles estão percebendo os mesmos fenômenos acontecendo na Europa, né? O Schaeffer nos Estados Unidos, o Frank na Europa, o Frank até foi depois para os Estados Unidos e percebeu a mesma coisa que eu ainda está dizendo. A psicologia carecia de uma visão mais ampla sobre o homem e não apenas isso, carecia de uma melhor forma de tratamento às pessoas. Ou seja, a depender do modo como um psicólogo enxerga o seu paciente, é a partir dessa visão que ele vai planejar o seu tratamento, é a partir dessa visão que ele vai entender o que é que significa a melhora do paciente. Então, a antropologia importa muito para um profissional como esse. E é exatamente por isso que o Frank se engajou tanto em desenvolver isso. Então, o Frank dizia, uma das grandes contribuições que a teologia faria à psicoterapia era de evitar que a psicoterapia se reduzisse a ela mesma. Ou seja, e ainda mais, o Frank dizia que toda ciência que se tenha eficiência nos seus ditos, nas suas expressões, ela sempre precisa ir além, porque existem o chão empírico, em muitos momentos, ele não dá conta de alguns ditos, de algumas expressões. E o Frank sabia disso, apesar de ser um homem cientista, apesar de ser alguém preocupado com a empiria, ou seja, de identificar as coisas na prática, né? De fazer os tratamentos na prática, ele sabia que existiam coisas, elementos da vida humana que estavam para além das explicações lógicas, para além de argumentos lógicos. E é daí que ele traz esse entendimento de que existem elementos nossos, processos internos nossos da vida humana, que eles não são explicáveis de maneira racional. O sentido da vida é um deles. Como é que eu explico para você, ou para mim mesmo, o sentido da vida de maneira racional? A gente precisa usar uma outra forma de entendimento e de reflexão para isso. Eu posso te dar um exemplo prático aqui. Se a gente pedir para você fazer uma soma de 1 mais 1 igual a 2, é um raciocínio, é um tipo de pensamento mais objetivo, mais pragmático. Mas se eu perguntar para você qual é o sentido da sua vida hoje, eu tenho certeza que você não me responde tão rapidamente como a conta. E essa é uma das razões pelas quais a resposta a coisas espirituais, elas são mais profundas. É por isso que o Frank dizia que a logoterapia é uma psicologia das alturas. Ela transpõe esses limites, muitas vezes, que a psicologia naquele tempo se colocava. E hoje, como é que é recebida a logoterapia, assim, né? Porque
Você tem várias reações a Freud, você tem várias reações a Jung, deve ter várias reações ao Viktor Frankl também. Como é que a logoterapia está hoje? Como é que os teólogos, né? Por exemplo, tem aqueles irmãos e irmãs, aquelas escolas de teologia que não dialogam, né, em nada com a psicologia, rechaçam a psicologia. A gente até já falou isso aí em episódios passados com a Ender e tal. Irmãos que... Acho que é o Jay Adams, né? Essa pegada meio Jay Adams e tal. Tipo, a gente só precisa da Bíblia. Nem o Viktor Frankl tem lugar com essa galera, assim, tipo... Porque, poxa, né? Bacana essa ponte que ele faz, tal como vocês falaram. Mas como é que tá a recepção do Frankl hoje, da logoterapia e também entre os cristãos e tal? De forma geral, né? Porque é um assunto bem complexo esse, né? A recepção de Frankl na pós-modernidade. Isso é tese de doutorado, mas vamos lá. Mano, então, essa é aquela discussão antiga sobre as escolas, principalmente no meio da igreja, as escolas de aconselhamento bíblico ainda estão muito definidas em termos, né, de uma reação totalmente aversiva à psicologia e psiquiatria. A gente vai encontrar essa turma ainda, né? Isso está muito forte no meio cristão. Tem algumas pessoas que sustentam essa posição, mesmo não sendo do ramo assim, direto da conselho. Alguns pastores mesmo, não são nem conselheiros, sustentam essa ideia. Mas a gente tem essa turma, eu diria terceira ou quarta onda aí de aconselhamento, que tem uma abertura maior para questões de psicologia, mas nesse caso específico, né, o Frankl, para a gente situar ele assim, no mundo da ciência, a gente podia dizer que o Frankl está nas teorias de base fenomenológica. O que é isso, né? Eles trabalham no campo hermenêutico, né? No campo das interpretações, no campo dos discursos, né? Do diálogo. Inclusive, um autor que a gente já citou aqui, né, Bibo? O Eric Johnson, a gente citou aí no outro episódio, trabalha muito com essas ideias, né? Do discurso. A gente tem no meio cristão pessoas que são muito abertas. Agora, tem um problema, né, Eric? Assim, o psicólogo cristão, de modo geral, ele é influenciado com aquela ideia de que você tem que ser neutro. Isso. Isso é um problemaço, assim, né? Eu diria que o maior problema não são nem os teólogos que aceitam ou não, porque quem não aceita, não aceita, e ele sustenta lá que né, aquela coisa da suficiência das escrituras como pressuposto para tudo. Mas quem entende um pouco de filosofia, Bibo, vai situar o Frankl nisso que o Eric trouxe aqui. Eu vou falar uma palavra técnica, né? Mas eu acho que vai ser importante. O Frankl talvez seja um dos poucos autores que conseguiu sustentar a ideia de paradoxo entre física e metafísica, né? Eu acho que isso é muito legal, cara. Porque quando ele traz esse aspecto, essa dimensão humana da espiritualidade, ele está tratando de metafísica, né, cara? Ele está tratando, assim, de como as pessoas... Metafísica é isso, para quem pode se assustar com o termo, né? Metafísica é a descrição da realidade. Como que um cristão sustenta e explica, né, a realidade? É isso, é muito simples. É claro que é um termo complexo, mas o que o Eric disse é muito importante. Os psicólogos, quando percebem que as questões do tratamento na clínica não têm explicações de causa e efeito, eles precisam dar um salto. Eles precisam sair, né, daquela observação direta de que as coisas acontecem só como causa e efeito, né? E isso é muito louco. Eu lembro aqui do Kierkegaard, né, que tinha essa ideia de paradoxo, e Frankl leu Kierkegaard também, né, Eric? Uhum. Essa é uma ideia legal dele, porque quando a gente tem acesso à teoria frankliana, você vai ver que ele sempre tem assim, essas... Né? Ao mesmo tempo que você tem responsabilidade, você precisa de um outro elemento para equilibrar a responsabilidade, né? Você não pode... A responsabilidade, ela tem que vir junto com alguma coisa, né? O sofrimento tem que se equilibrar com outra coisa. É sempre assim. Essa ideia de paradoxo, que são as tensões, né? Que é aquela ideia que a gente já falou do noogênico, né? Isso é muito legal, assim, porque ele abre um campo na psicologia que, para a ciência moderna, se fechou, que é o campo da metafísica, que a gente não pode discutir valores, a gente não pode discutir espiritualidade, porque isso não é do campo científico. Eu diria, Bibo, que os teóricos, principalmente, aqui eu preciso fazer essa consideração, principalmente os católicos, eles, talvez porque têm um interesse maior por metafísica, eles têm se utilizado, principalmente os católicos psicólogos, né? Eles se utilizam muito, assim, da logoterapia, porque eles percebem esse campo metafísico de forma diferente, às vezes, de um cristão.
protestante, né, que lida com metafísica de uma forma diferente, né? Para ele não tem a ver com a realidade de Deus, por exemplo, que para nós deveria ser uma realidade tão, como diz lá o Eric, já citou o Kuyper aí, né? Aquela ideia do Kuyper de que não há nem um centímetro quadrado sobre toda a criação, né? Que Cristo não clame que é meu. Isso é uma visão metafísica, né? Ele está dizendo como que um cristão deve enxergar a realidade, né? Então eu acho, Bibo, que no meio cristão evangélico ainda estamos engatinhando receber o Frankl e fazer essas pontes que tem que ter muito cuidado para fazer, né, Eric, entre teologia cristã e a logoterapia, mas eu diria que é a avenida que está mais aberta hoje assim, para a gente fazer isso, por causa desse aspecto das transcendências, né, dessas questões mais que dizem respeito ao que a gente faz na clínica psicológica, né? Meu encontro com a logoterapia foi interessante, o Wender falou disso no início, e eu nunca tinha escutado falar sobre o Frankl, sobre logoterapia, e a primeira vez que eu ouvi falar nesse tema foi numa outra universidade que não era que eu estudava a graduação, em que os alunos estavam se reunindo para discutir um livro do Frankl chamado A Presença Ignorada de Deus. E aquilo me chamou muita atenção. Porque, bom, eu não vinha ouvindo, por exemplo, uma boa receptividade aos temas da religiosidade, da espiritualidade na minha formação. Então, esse mesmo cenário ainda hoje aparece. A logoterapia muitas vezes é acusada de ser uma escola psicoterápica religiosa, mas isso é em tom pejorativo, não é? Ou uma escola psicoterápica não científica, por exemplo. São algumas das críticas que dentro da academia têm se feito ao Frankl. Muito embora os trabalhos, não só do Frankl, mas de outros logoterapeutas após ele, demonstram não só uma ainda contemporaneidade de tudo que a gente está falando aqui, porque eu acredito que sentido na vida não ficou um tema do século passado. É um tema que ainda hoje as pessoas têm se colocado muito, inclusive elas chegam ao consultório não falando de sentido necessariamente apenas, mas elas falam de que percebem que tem algo faltando na vida dela. Tem algo ali faltando e normalmente isso tem a ver com valores, normalmente isso tem a ver com propósito pelo qual elas estão fazendo o que elas fazem, porque muitas vezes, Bibo, as pessoas quando estão dirigidas no trabalho, dirigindo a vida ao longo da semana, elas param muito pouco para pensar nisso que a gente está falando aqui. A vida é muito ocupada, não deveria ser, mas ela é muito ocupada, e de maneira que as coisas mais essenciais elas se perdem no caminho. E o Frankl é um dos autores que ele está incomodado com o modo como a sociedade do bem-estar, que é a sociedade que nós vivemos ainda hoje, ela está seguindo, porque o Frankl dizia exatamente isso. Nós somos, ou a sociedade que nós vivemos, está sempre buscando se sentir bem, e esse não é o alvo último da existência. Por isso que o Frankl se intitulava um analista da existência. O alvo da nossa vida não tem de ser a felicidade, o sucesso ou o bem-estar. Todas essas coisas, elas são um efeito colateral ou uma consequência de quando a gente sabe qual é o sentido ou os sentidos da nossa vida. Eu já acredito, e pegando aqui a deixa que eu mesmo já estou me dando, de que a gente pode definir o que é isso, que a gente já falou tanto sobre o sentido. O que é isso? O que é que a gente entende por esse conceito que as pessoas falam tanto, se perguntam, inclusive, se existe. Esses dias eu estava lendo um artigo de opinião e eu vi uma pessoa dizendo que já ficou muito ansiosa para dar essa resposta e já desistiu. De que já se perguntou tanto sobre se tem ou não sentido na vida, e já ficou tão ansiosa que desistiu disso e hoje vive sem a pergunta. Uma pena. Mas o Frankl, quando vai definir isso, ele já define no Em Busca de Sentido, tem um item lá que ele fala sobre perguntar-se pelo sentido da vida. E todos nós fazemos essa pergunta, não é? Qual é o sentido da minha vida? O Frankl diz que ninguém vai responder isso por nós. Ninguém vai te dizer qual é o sentido da sua vida. Porque o Frankl está falando aqui de maneira individualizada, né? O Frankl disse que a gente não deve falar de um sentido universal, embora dentro do Evangelho a gente possa falar, sim, de um sentido para além de todas as coisas, de um sentido que embasa tudo aquilo que a gente vive aqui, mas o Frankl diz que é a própria vida, e eu gosto sempre de pensar a vida com V maiúsculo, que nos questiona. O que é que nós vamos fazer com isso que nos está sendo dado? Ou seja, a vida é um presente, ela nos foi colocada. E a grande pergunta é, o que é que nós vamos fazer com isso? O sentido é a resposta que nós oferecemos às perguntas que a vida nos faz
todos os dias. Se nós temos uma família, o nosso sentido de vida é perguntado lá. Se nós temos um trabalho, o nosso sentido de vida também é perguntado lá. Se nós temos ao Senhor como nosso Deus, o Senhor também nos exige, e não é uma coisa só. Como diz o C.S. Lewis, né? Deus nos exige tudo. Então, todas essas questões são parte das perguntas. Ou seja, o sentido talvez ficou até mais difícil agora de entender, porque ele não é uma resposta precisa. Ele é a resposta que, enquanto ação e comportamento, nós ofertamos de maneira responsável a vida que o Senhor tem nos dado diariamente. E nós vamos ser cobrados por isso. Olha aí, ó o Eclesiastes aí. O Viktor Frankl devia gostar de Eclesiastes. Sim. Ô, Bibo, eu acho que essa é uma resposta importantíssima, cara, para os nossos dias. As pessoas pensando que o sentido da vida pode estar na própria vida, isso por si só já é um reducionismo. E quando ela chega naquele ponto, ela descobre que ele não é suficiente. Eu conquistei a minha casa, eu conquistei o dinheiro que eu queria na minha conta. Olha que isso que o Eric está dizendo é lindo, né? Porque se ele não responde ao que a vida está demandando dele, ele vai achar que a vida é um ponto. É igual um cachorro correndo em busca do rabo, né? Ele chega naquele ponto, ele descobre que não tem fim, né? Por isso que eu comecei com aquela provocação, né? Que o sentido da vida, para quem é cristão, ele se realiza. Eu gosto do Bonhoeffer, né? Quando ele fala das coisas últimas e as penúltimas, né? A gente sabe que as coisas últimas estão em Cristo e elas são infinitas, então elas não têm fim mesmo, né? E a gente tá seguindo para lá. Mas olha as aí, coisas... ó o Eclesiastes aí. O Viktor Frankl devia gostar de Eclesiastes. Com certeza. Se a vida se define pela própria vida, isso é uma contradição, né? Pelo que a gente encontra na vida. Não estou dizendo da vida vivida, né? Mas da experiência de vida enquanto a temporalidade, vamos chamar assim. Se você acha que o sentido só está aqui, você nunca vai sair de si mesmo, você nunca vai ter a experiência da esperança, né? Que é uma coisa que guia o Frankl dentro do campo de concentração. Quando ele vê as pessoas sofrendo, né? E aquela sensação de que o tempo não passa, né, Eric? Que ele descreve lá no livro, né? Que ficar ali uma semana como se fosse assim, uma vida inteira, cara. Você desconecta da temporalidade. Isso é importante, porque tem muita gente vivendo assim, né, Biba? Ela vive em função do trabalho, em função do dinheiro que vai acumular, da insegurança financeira, que se ele não tiver tantos milhões na conta, ele não vai ter sentido, porque a vida vai sufocar ele, quem vai cuidar dele no final da vida? Olha, tudo que a gente está falando aqui. Então, o sentido parece uma coisa que não é prática, mas ela é muito prática, ela é concreta, como diz o Frankl, né? Tem um sentido de realização, de concretude no que a gente está imprimindo na vida. E o cristianismo, nesse sentido, ele ensina isso pra gente, né? Eu acho que isso é uma prerrogativa do cristão. A gente anda na existência. É Eclesiastes aqui mesmo, né, Bíblia? A gente sabe que o que tem pra viver não se encerra na existência, cara. Essa beleza, assim, eu acho que de louvar o Frankl mesmo pela sua obra, porque tem muita ressonância com o que a fé cristã ensina pra gente, cara. Poxa, muito legal. Gente, eu não sei se isso foram palavras finais ou vocês ainda querem dar uma palavra final. O microfone tá aberto aí. Eu completaria o que o Aender comentou, de maneira muito boa. Eu acredito, Bibo, que é exatamente o que o Frankl também quer repassar nos livros, mas é também exatamente o que nós também, inclusive, defendemos aqui dentro do ponto de vista cristão. O Frankl quer evitar um fenômeno moderno. Esse fenômeno se chama ensimesmamento. O homem moderno é ensimesmado, hiperintencionado em si mesmo, focado em si mesmo, em se agradar, em buscar o seu prazer, em buscar os seus interesses. E isso, por incrível que pareça, também lhe gera o seu próprio sofrimento. Porque quando eu estou pensando no que as pessoas vão imaginar a meu respeito, o eu está lá. Quando eu também estou pensando no que eu vou fazer com a minha vida, caso alguém me veja, o eu também está lá. O Frankl diz que uma das coisas que faz com que a logoterapia apareça enquanto uma escola de psicoterapia é porque ela quer diminuir todos esses círculos viciosos que nós temos. E o Schaeffer fala algo parecido, obviamente em outros termos, guardado aqui as devidas proporções, mas o Schaeffer diz que o evangelho é o princípio do não ao eu. E que todas as vezes que nós estamos centralizados em nós mesmos,
nós sempre identificamos a solidão e o isolamento. C.S. Lewis também diz isso, né? Todas as vezes que eu acredito que eu mesmo me basto, ou que eu sou autossuficiente, o caminho geralmente é de vazio, solidão e desespero. Então, o Frankl ele vai dizer que um caminho para a gente superar essa hegemonia do eu, esse desejo, né, de aparecimento cada vez maior do eu, é a gente se dedicando a alguma coisa que não nós mesmos. Tem de haver algo que não seja eu mesmo. Do contrário, a vida realmente não faz sentido. Ou seja, é daí que ele surge com um princípio ético. Isso é ética, né? Isso é uma ética na logoterapia, que é: eu preciso ir além, eu preciso transcender. É daí que vem o conceito de autotranscendência, que é a capacidade de perceber que a minha vida, a nossa vida, ela não se baseia em nós mesmos. Se nós estamos muito preocupados conosco, o Frankl vai dizer que tem alguma coisa errada. Porque a verdadeira existência, por assim dizer, a existência sadia, saudável, ela não repara em si mesma. Quantas vezes ao longo do dia a gente fica pensando em si mesmo? Feliz? Dificilmente. Quando a gente está feliz, a gente não para pensar nos momentos bons. Mas quando a gente está triste, a gente começa a pensar o que é que tem de errado conosco. E é isso que o Frankl vai dizer. Todas as vezes que nós estamos centralizados em si mesmos, ali há um caminho de evitação que nós precisamos fazer. O Tim Keller, naquele livro Ego Transformado, fala algo também parecido. Inclusive, o Tim Keller cita o Kierkegaard, né? E o Frankl diz algo parecido junto com o Tim Keller, fazendo coro com o Schaeffer. Eu acho que eles estavam numa mesinha, escrevendo seus livros, conversando num cafezinho, e todos chegaram a um consenso importante, e chegaríamos a um conceito aqui. Nós precisamos esquecer de nós mesmos um pouco. Porque é somente assim que a gente, primeiro, vai conhecer ao Senhor verdadeiramente. Porque é o Senhor que não é um eu, como nós, mas Deus é não transcendente. Deus é autoexistente por si mesmo, soberano, eterno, imutável. Então, essa autotranscendência, essa capacidade de transpor o eu, é o caminho que o Frankl vai traçar para que se identifique o sentido da vida. E eu só consigo amar, trabalhar e viver bem quando eu não reparo em mim mesmo. Isso é o que o Frankl também chama de ser espontâneo, não é? Espontaneidade. Ou seja, viver sem ficar o tempo todo me vigiando, me supervisionando, né? Eu adoro esses conceitos, e na clínica eles são extremamente úteis, inclusive, para ajudar os pacientes, mas muito mais do que isso, a nossa vida pede isso, inclusive num mundo de muita hiperintenção em nós mesmos, na nossa própria imagem, em quem nós somos, no nosso status. O Frankl parece que ele está ecoando uma mensagem que não é dele, é uma mensagem muito antiga, de que as coisas que mais interessam, de fato, ou mais importam, não estão dentro de nós, nem aparecem fora necessariamente, né, da nossa aparência, mas elas realmente importam fora de nós. O Frankl fez do seu sentido a sua obra. Por que não dizer também o seu Deus? O Frankl tinha uma fé religiosa, embora fosse judeu, mas todos nós somos convocados às mesmas coisas, não é? A nos perguntar o que nós temos amado, pelo que nós temos trabalhado. Nossa, a gente encerra ou tu quer falar alguma coisa, Ender? Cara, depois dessa eu não quero falar nada, encerra. Olha, muito bom, muito bom. Eric, como é que a gente acha nas redes sociais? O seu nome é Eric com K Moraes. Você tem rede social? Utiliza alguma? Ou você é uma pessoa muito bem resolvida na vida e não tem redes sociais? Sou uma pessoa muito bem resolvida na vida e tenho redes sociais. Isso eu não sei, hein? Não sei. Tem que pesquisar isso aí. Sim. O meu arroba é @Eric, só o K realmente no final, Moraes com I. Lá eu falo um pouco também sobre logoterapia, mas não só isso. Falo sobre outras coisas. Ah, legal. @_, é isso? Isso, @Eric Moraes. Que da hora. Vai estar aqui na descrição também do post em bibotalk.com ou no YouTube. E o Aender, @AenderBorba, é isso? Aender Borba. É isso aí, mano. É. Também tá usando o Instagram lá, muito legal. Obrigado, Eric. Obrigado, Aender. Gente, que papo bacana. É aquele podcast que a gente termina com vontade de ler mais um livro, e já tá aqui no meu carrinho da Amazon, Em Busca de Sentido, do Viktor Frankl. Cara, que sensacional. Muito obrigado por introduzir aí, dar esse panorama pra gente, a Ender, Eric. Valeu demais. É isso então, gente. Aquele abraço, Ender. Tamo junto. Tamo junto, brother. Obrigado aí mais uma vez pela generosidade do convite. Sempre. Tamo junto, mano. E Eric, espero gravar com você mais vezes. Foi muito legal e obrigado por ter uma qualidade no áudio aí também, já na primeira gravação, diferente do Aender.
Obrigado. Que ótimo, eu adorei participar com vocês, eu sempre adoro dividir as conversas com a Ender, e foi um prazer também estar com você, Bibo. É nóis, vai virar nosso parceiro de psicoteologia aqui, Ender, já vamos chamar pro rolê. Porque o cara tem áudio bom, já dá pra chamar mais vezes, né? Aí já a gente sabe que não vai comprometer a qualidade do episódio aí. Gente, só pra vocês saberem, sempre que tiver um áudio ruim do BTcast, foi contra a minha vontade, tá bom? Vocês têm que saber isso. Que quem grava comigo sabe o quão chato eu sou com esse negócio de áudio. E aliás, e quem edita, né? A Jenny agora tem editado os BTcast, sabe que eu fico, Jenny, aquela equalização ali, aquele momentinho. Porque, gente, nós somos só áudio e a gente quer entregar o melhor pra vocês. Nem sempre dá, tá bom, galera? Mas saiba que a gente sempre se esforça pra isso, tá bom? Voltamos na semana que vem, se Deus quiser e assim permitir. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Este podcast foi editado por Bibotalk Produções.